Então, gente, no podcast passado eu encerrei falando que eu ia partilhar um pouco da minha experiência pessoal como mãe, né? E também profissional, também um pouco de conhecimento na prática e na teoria. Essa questão de negociação é um assunto bem delicado, é algo que não dá para dizer exatamente o que deve ser priorizado, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas eu tenho algumas coisas, alguns pensamentos meus pessoais que eu vou partilhar com vocês. Em primeiro de tudo, eu acho que como família é muito importante que a família tenha em algum momento, pelo menos uma vez por dia, algum contato onde todos estejam ali juntos, em algum momento, uma vez por dia. Isso é muito importante, porque ali naquele momento você vai partilhar um pouco do seu dia, você vai contar alguma coisa que você viu, vai dar a sua opinião, vai pedir a opinião do outro, conta alguma coisa engraçada que viu, pode ser uma fofoca. Então, para mim, isso é muito importante, que a família, que como família a gente tenha esse momento uma vez por dia. E esse momento, como eu trabalho, meu marido trabalha e meu filho almoça na escola, é o jantar, gente. É uma coisa que eu não abro mão. Então, o jantar na minha casa é algo que eu não negocio. E as crianças, se vocês têm filhos ou convivem com crianças, as crianças, elas tentam desdobrar, gente. Elas têm os argumentos delas, às vezes os argumentos são bem fortes, são argumentos que às vezes você se surpreende, nossa, como que essa criança pensa isso? Mas criança tem essa capacidade, porque o cérebro dela tá ali a 1000 por hora, né? E eles têm muitos questionamentos e muitas perguntas, e tem algumas coisas assim que eles não entendem o porquê, e é até fácil de entender por que ele acha assim, porque a mente dele ainda não é uma mente adulta, a mente dele não pensa muito daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos. A mente das crianças é muito no agora, né? Então, essa questão de jantar em família para mim era primordial. Então, aconteceu várias vezes do meu filho querer chegar tarde em casa, como a história desse menino também, né? Tipo 7 horas da noite, porque queria brincar, porque estava na casa de um amiguinho jogando. E às vezes o amiguinho chamava ele para jantar lá, ou então não chamava para jantar, jantava mais cedo, quando ele ainda não estava lá, e aí quando ele estava lá, a família já tinha jantado, então ele vinha para casa tarde e vinha com fome. Então, tiveram algumas fases assim e deu trabalho para fazer com que ele entendesse. A primeira coisa que eu ensinei para ele é que a gente, quando tá na casa de uma pessoa, a gente não fica ali até a hora do jantar. Se perceber que já tem alguém fazendo ali a comida, você se despede e vai para casa. Não fica esperando ser convidado, porque quando você fica ali enquanto a janta está sendo feita, é praticamente como se a família fosse obrigada a te convidar para jantar. Ou então a família fica esperando que você vá embora para jantar. Eu sei, gente, que essa questão de jantar, de convidar não é um problema, mas eu acredito que é também uma questão de educação e de respeito, porque aquela família também quer ter um momento privado dela como família, né? É claro que pode acontecer de chamar de vez em quando, mas não pode fazer parte da rotina. Então é papel nosso como adulto ensinar a criança a ter essa percepção de se retirar, de dar também espaço para a família estar junta.
Uma outra coisa também que eu não abri mão, que meu filho tentou várias vezes, e talvez as crianças de vocês já tentaram ou ainda vão tentar, né, dependendo da faixa etária, é de comer fora da mesa de jantar. Ah, eu quero comer assistindo televisão. Ah, eu quero levar o meu prato porque eu tô jogando com os meus amiguinhos. Isso foi, meu filho tem 13 anos, gente, isso foi uma luta constante, assim, não tivemos brigas ou desentendimentos, mas ele me questionou várias vezes por que ele não poderia comer lá. Qual que é a importância? Porque a criança não entende, né? Por quê? Qual é a importância? Qual a diferença que faz comer com os pais, comer sem os pais? Para eles não fazem muita diferença, eles não entendem que esse momento do estar juntos é importante como família, né? Eles, na verdade, pensam muito ali no que ele tá querendo naquele momento. Naquele momento, ele quer brincar e não quer parar de brincar, porque o amigo tá ali junto. Às vezes o amigo já comeu e ele entrou, o amigo já tinha comido, mas ele não. Mas hoje ele já entende, ele sabe que eu não abro mão de todo mundo comer na cozinha. Pode acontecer da gente jantar no local que não seja na cozinha, que seja na sala, se por algum momento ali na mesa da cozinha estiver muito ocupada, se a gente tiver feito alguma coisa que não dá para comer na mesa da cozinha. Então, são duas coisas que eu prezo muito, né? A questão de jantar juntos e a questão de comer na cozinha. Não comer na sala, não comer no computador, de não deixar cada um comer onde quer. Eu citei esse exemplo meu privado para que vocês também pudessem refletir, trazendo para a família de vocês, para vocês pensarem aí quais são as coisas que vocês não abrem mão, quais são as prioridades que vocês têm que não podem ser negociadas, né? Porque também a gente não pode abrir mão de tudo. De acordo com o exemplo que eu mostrei para vocês, na negociação da mãe com o filho, ela colocou algumas ideias, ele colocou algumas ideias, algumas coisas ela queria que ele entendesse e ela não abria mão, e algumas coisas ele queria que ela entendesse e ele sugeriu. Não é que ele não abrisse mão, mas ele sugeriu, ele se sentiu parte ali daquele momento do diálogo e o problema foi resolvido. Daí vocês me perguntam, né? Deu certo? Deu certo, gente. Então, a alternativa com o menino deu certo e ele conseguiu cumprir o compromisso que ele fez com a mãe dele. Claro que lá na discussão, no livro diz que ele ficou bastante irritado, ele acabou reclamando, ele não gostava, na verdade, de usar o relógio dele, mas eu entendo também, gente, que uma criança tem dificuldade de usar relógio, principalmente ele que era menino, que tinha aquela brincadeira de luta ali, de cair no chão e, enfim, se movimentar, e acabava sempre quebrando o relógio dele. Era muito estressante para ele ter essa responsabilidade de ter um relógio no braço. Mas como a mãe aceitou e negociou com ele que ele poderia e que eles iriam jantar 15 minutos mais tarde, então ele entendeu que existia uma alternativa, que era um alarme que soava lá perto, que era justamente nesse tempo que ele precisava voltar para casa, e ficou tudo bem. Eu gostaria de ler uma parte aqui do livro que eu achei tão interessante e que eu acho primordial para que a gente possa refletir como responsáveis por uma criança, independente de você ser tio, avô, primo, irmão, que cuida dos outros irmãos, professores, enfim, para todo mundo que convive com uma criança. O mais difícil é que a gente tem que mudar o nosso entendimento. Nós temos que parar de pensar nas nossas crianças como um problema que tem que ser corrigido. Nós temos que desistir dessa ideia sobre como
sobre que a gente tem sempre que corrigir, que ter a resposta certa, só porque a gente é adulto. Nós temos que parar de nos preocupar sobre sempre ou sempre não ser forte. Quando acontece um conflito entre nós não precisamos mais mobilizar as nossas forças contra os outros, ou seja, mobilizar as nossas forças contra as nossas crianças, né? E nos preocupar sobre quem vai vencer ou sobre quem vai perder. Ao invés disso, nós podemos usar nossa energia para procurar soluções que respeitam ambas as partes e também as necessidades individuais de cada um. Então, nós aprendemos que as nossas crianças não precisam ser nosso sacrifício ou nossos inimigos. Nós damos a ele as ferramentas que faz com que eles sejam crianças ativas, participativas, para resolver problemas que são encontradas agora, no momento, em casa, nos momentos difíceis, no mundo complicado que está esperando por eles. Lindo, né, gente, isso? Eu queria que vocês refletissem sobre isso hoje. Essa questão já é uma coisa assim antiga, que veio de outras gerações, as palavras punição, castigo, bater, então a gente precisa retirar. Nunca é tarde para fazer isso, né? Retira do seu vocabulário punir, castigar, e vamos trocar essa palavra por consequências. Qual é a consequência? O que vai acontecer no fato, não com a criança, mas no fato em si? O que acontece se a sua criança não chega em casa a tempo em casa? Se for uma criança maior, ela pode ficar sem comida, ou ela vai comer, mas ela vai comer alguma outra coisa, ou então a consequência é que ela vai ajudar na reforma do relógio. Isso é muita história que eu falei, né? Mas que a criança participe sempre quando ela precisar de ser corrigida, tá? Consequência, correção, novas chances e planejamento. E aqui no livro também fala de algumas coisas sobre, ao invés de castigar, o que a gente pode fazer, né? É um pequeno lembrete. Expresse seus sentimentos sem acusar a personalidade. Por exemplo, eu fiquei muito chateado sobre o meu serrote, que estava lá fora e começou a enferrujar. Diga o que você espera da criança. Eu espero que a minha ferramenta seja entregada depois do uso. Mostre para a criança como ela pode melhorar, o que ela pode fazer. O que esse serrote precisa é de um óleo para lubrificar e de muita força. Eu ofereça também uma escolha. Você pode entregar a minha ferramenta, ou então você pode dar um tempo de não usá-la. Você decide. Também tomar algumas medidas. Falar com a criança, comunicar, né? A criança vem para você e pergunta se você decidiu, resumindo a história, fechar a caixa de ferramenta. A criança pergunta por que a ferramenta está trancada. E o pai fale sobre isso para mim. E também, no caso, a solução do problema, né? Encontrar a solução do problema. Eu falei um pouco de consequência, falei um pouco de punição, de castigo, né? E pode gerar uma dúvida. E qual é a diferença? Existe diferença entre punir e entre consequências? Sim, existe, gente. Quando você pune, você retira, você abstrai algo da criança, é uma punição.
aqui no livro tem que você priva. A criança é privada de algo, é uma punição. Uma consequência, ele acontece naturalmente, sempre vem geralmente depois do comportamento da criança. Olha, você fez isso e isso, e por causa disso aconteceu isso e isso, ou vai acontecer isso e isso. É uma consequência por causa daquele comportamento. Tem um exemplo bem simples, que foi o caso do pai que emprestava a camisa para o filho dele. Esse filho deve ser aí um adolescente, né? E toda vez que ele emprestava a camisa ficava suja, e na última gota d'água, a camisa que ele pegou emprestado estava no chão. E aí ele falou que não ia mais emprestar. Eu não vou mais emprestar, e você sabe o porquê. E aí um dia ele precisou da camisa, o filho, e aí o pai pediu para ele: olha, eu posso emprestar se você escrever que você vai tomar de conta da minha camisa. E assim ele fez. Foi uma consequência, não foi uma punição. Então, gente, continuando falando sobre comunicação com as crianças, existe também uma preocupação dos pais. Existem crianças, porque as crianças elas são muito individuais, e tem crianças que reagem de uma forma que ficam envergonhadas, entristecidas, quando principalmente os pais, né, que são as figuras principais para ela, demonstram aquilo que estão sentindo naquele momento, né? Falam que estão chateados com o que aconteceu. Tem muita criança que reage de uma forma oposta. E eu queria ler o que uma escritora falou sobre essa questão de como a gente reage com a criança e o retorno que a gente tem dela quando esse retorno não é positivo. Eu digo que acaba causando na criança uma sensação de mal-estar, uma vergonha, um sentimento de culpa muito grande, né? Ela fala o seguinte, a Selma Freyberg: uma criança precisa, às vezes, experienciar essa sensação de que ela fica insatisfeita, mas se a reação é tão forte que a criança se sente perdedora ou desprezada por causa da ofensa, então você perdeu o poder parental. Ou seja, quando a gente exagera na nossa atitude com a criança, quando a gente quer corrigir a nossa criança. Eu tô falando isso porque eu falei em outros vídeos sobre a importância da gente também, como adulto, se expressar para nossa criança, dizer: olha, eu não gostei disso que você fez, mas pode acontecer que, dependendo da situação, a gente exploda com a criança. E é esse explodir, essa forma intensa de exagero daquela situação, que a gente precisa evitar que aconteça. Porque quando isso acontece, ao invés da criança entender que aquilo não foi correto e que precisa ser corrigido, ela pode se sentir ameaçada, ela pode se sentir envergonhada. Ela vai... E quando isso acontece com muita frequência, a criança ela acaba se trancando dentro dela, ficando uma criança tímida. Tem também, gente, casos onde os adultos eles não se expressam com gritos ou com histerias, mas que utilizam aquelas palavras que são muito fortes, porque para ser um ato ignorante, um ato ofensivo, não é necessário exatamente que se grite ou que se use de um gesto agressivo, mas pode ser também ali nas palavras. Então, esse sentimento de culpa que a criança tem precisa ser evitado. Aqui tem um exemplo bem simples de uma criança que pegou o brinquedo da outra. Aí você pode falar: olha, agora eu estou chateado, eu espero que realmente você devolva o brinquedo para o seu irmão, para sua irmã, para que ela fique feliz novamente. E explica o porquê, ao invés de dizer: você fez o seu irmão chorar, vá para o seu quarto agora. Existe uma diferença. A gente precisa se colocar nesse lugar de suporte.
de oferecer para a criança uma alternativa. Olha, você tomou o brinquedo dela, devolve, porque ela vai ficar feliz novamente. Isso é uma situação assim generalizada, né, gente? Porque vai depender muito da criança. Se ela toma o brinquedo da outra com frequência, a estratégia deve ser outra. Ou se ele tinha aquele brinquedo e a outra criança tomou, e aí você chegou na hora que ele tomou de volta. É muito importante que você pergunte o que aconteceu. Pergunte o que aconteceu para uma das crianças e ver como a outra criança reage. Isso a gente faz muito. Porque quando a gente trabalha com criança, né, gente, a gente não tem como ver, a gente não tem olhos nas costas, na cabeça, no pescoço. Os nossos olhos estão sempre aqui. E por mais que a gente tenha atenção e procure ter uma visão ampla e geral, acontecem coisas por trás que a gente não vê, aí a gente só ouve o choro. Então, nesses momentos, a gente vai até a criança e pergunta para ela o que aconteceu. Se você perceber que a criança está naquele choro intenso e ela não tem condições de falar, é importante entender, não forçar a criança a falar, mas se fazer ali presente. Tem criança que não gosta do contato físico, tem criança que precisa só que você fique ali perto. E tem criança que precisa daquele gesto de empatia e que você coloca ali, dê um abraço e fique sem falar nada até que a criança se acalme. A gente tem essa mania de dizer, vai ficar tudo bem, ou então não precisa chorar, não é uma coisa muito importante. Se a criança está chorando, deixa ela chorar e se ofereça como um apoio para que ela coloque para fora aquele sentimento dela, ela não coloque limites nos sentimentos dela. É importante para a criança se expressar. Então, de uma certa forma, quando a gente está em uma situação onde precisa haver uma correção da sua criança, a gente deve sempre se fazer essa pergunta: o que eu posso fazer? O que você, como adulto, pode fazer para corrigir essa criança de uma forma adequada? Porque quando essa criança, tem aqui falando, né? Quando essa criança entende que você não gostou e que você está ali, que quando ela vê em você um apoio, quando ela sabe que ops, eu fiz algo errado, mas existe uma alternativa de correção. Essa criança vai ter sempre aquela sensação de que ela pode corrigir, que tem solução, que tem alternativa. Ela não vai ver você como uma ameaça, como alguém que tá ali só para brigar, mas como alguém que vai ajudar ela a seguir adiante. Porque quando a gente tem esse efeito contrário, essa reação contrária com a criança, essa criança vai se sentir uma perdedora. Ela vai se sentir ameaçada e acabar se auto-julgando que ela merece ser punida. E essas sensações, essas memórias, elas ficam registradas no cérebro da criança e podem afetar essa criança mais na frente, quando essas atitudes, quando elas são frequentes durante a infância, ela pode levar para a vida adulta. Tem uma questão também que é muito interessante eu colocar aqui em questão, quando a criança ela reconhece que ela fez ali uma atitude que não foi boa e ela pede desculpas. É muito lindo quando a gente, como adulto, ouve de uma criança o pedido de desculpas. Mas dentro de casa, geralmente dentro de casa, acontece que ela comete um ato e aí o adulto fala: olha, isso foi errado, o que você fez não foi legal, você pode fazer assim, assim. Ah, ok, mamãe, desculpa, ok, papai, desculpa. E aí depois, questão de minutos depois, ela repete aquela mesma atitude. É importante a gente falar com segurança para a criança. A primeira coisa que você faz é falar na altura da criança, sempre lembrar disso, principalmente quando for para correção. E também demonstrar ali no olhar, no rosto, na expressão facial,
Não que tá zangado, mas seriedade. E também o tom de voz, um tom de calma, um tom de voz de calma, um tom de voz tranquilo, mas seguro, sem ser agressivo. Então você abaixa na altura da criança e fala: olha, aconteceu há algum tempo atrás que você fez isso. Eu não sei, vai depender muito da faixa etária da criança. As crianças menores, elas ainda não têm uma memória muito fixa, né? Varia muito. Mas você pode falar: só o pedido de desculpas não resolve. Eu quero que você faça isso e isso. Você apresenta ali uma alternativa para ela. Mas por experiência própria, gente, como mãe, como educadora, eu digo para vocês que quando a criança reage assim, não é preciso ter muita paciência, porque provavelmente ela vai repetir de novo. Se foram situações onde não foi, vamos dizer assim, uma consequência muito grave. Por exemplo, uma vez uma criança de 2 anos e pouco, ela pulou da altura assim, mais ou menos. Era uma mesinha e ela pulou da altura dessa mesinha pro chão. E eu não estava perto na hora, e quando ela pulou, ela estava com meia, ela escorregou e bateu com o nariz no chão e sangrou muito. E ela passou a mão e viu o sangue e ficou apavorado. Gente, se tem uma coisa que criança tem pavor é de ver sangue. É assim, impressionante. Então ela ficou muito apavorada. Aquilo dali ficou registrado muito forte na memória daquela criança. Então, quando ela subia, aí depois e ela continuava no outro dia, na verdade, né? No outro dia não, dias depois, ela foi pular de novo dessa mesinha. Porque não era uma mesinha, na verdade, né, gente? Era como se fosse um lugar onde eles podiam subir e interagir ali. Era como se fosse um palco, né? Então eu falei: olha, você lembra que você caiu e você machucou o seu nariz? Se você for pular, pula, mas pula com cuidado. Pula aqui mais perto. E naquele momento ela lembrou do nariz, né? Então tem situações onde é mais fácil a criança: ó, isso já aconteceu comigo. Porque foram registros muito fortes na memória dela que ficou, né? Mas tem casos, por exemplo, criança que gosta de correr dentro de casa. Se você não der uma atividade para ela, provavelmente ela vai correr e vai ser algo assim, muito insistente e cansativo para você como adulto. Então é preciso de utilizar estratégias quando a criança tem essa atitude de atos repetitivos na mesma situação, e você fala: eu já falei para você, corrige dando uma outra alternativa. Uma criança que pula no sofá, ela caiu do sofá, mas assim, ela continua pulando no sofá. Ao invés de você deixar que ela pule no sofá, ocupa ela com alguma atividade, liga a TV para ela assistir uma TV, se for o caso, coloca uma música e chama ela para dançar. Mas existem alternativas, além de só dizer que é errado, de fazer a criança pedir desculpa. Eu quero abrir um parêntese também, gente, essa questão de pedir desculpa. Eu não concordo, no meu trabalho a gente não faz isso. E se a gente não faz no trabalho, a criança também não deveria ser obrigada a fazer isso em casa. Que eu já falei isso antes, né? Forçar a criança a dar beijo, forçar a criança a dar abraço, forçar a criança a pedir desculpa. Deve ser um pedido natural. As crianças menores, aí entre 2 e 3 anos, elas ainda não têm, assim, essa, vamos dizer, opinião formada sobre o significado de pedir desculpas, de pedir perdão quando tem um erro. Ela vai associar mais essa palavra a como eu falo essa palavra e essa pessoa vai ficar menos chateada comigo, ou essa pessoa vai esquecer o que eu fiz, ou essa pessoa não vai me punir, ou não vai brigar comigo. Ela associa mais esse fato, ela não associa ainda: oi, eu errei, desculpa, mas eu não vou errar mais. Não acontece ainda nesse mundo. A partir dos 3 anos de idade,
ela já consegue assimilar a palavra de perdão ou desculpa com aquela situação ali, com o contexto que aconteceu. Por exemplo, se ela tá correndo e chocou com a outra criança, ela entende, ops, aconteceu algo não planejado, e aí ela pede automaticamente desculpas. As crianças não erram planejadamente, elas erram porque elas estão tentando, elas erram porque elas estão ali experienciando aquelas sensações, e tem algumas coisas que podem ser erradas, mas que para elas é uma experiência, elas estão experienciando várias formas de prazer. Pular no sofá é prazeroso, pular na cama é prazeroso, correr é prazeroso, sentir texturas é prazeroso, sentir o cheiro é prazeroso, desmontar coisas é prazeroso. Então tudo isso não é algo que a criança planeja, mas que ela experiencia. Então bastante cuidado. A criança não é obrigada a abraçar a outra. O mais importante é que você ensine ela a pedir desculpas. Se ela quiser abraçar, ela abraça. Se ela não quiser, também não precisa. Porque, gente, isso não acontece no mundo adulto. Nós que somos adultos, quando a gente pede desculpa, a gente não é obrigado a abraçar. Muitas das vezes a gente nem abraça. Por que a criança tem que abraçar? O mais importante é que ela entenda que aquele momento ali foi errado e que vai ser corrigido, e que uma das formas de reconhecer diante do outro que errou é a palavra, o pedido de desculpas. Gente, eu vou ficando por aqui. Obrigada por você ter ficado até aqui me ouvindo e refletindo sobre comportamento infantil. Se você lembra de alguém que precisa ouvir, que precisa refletir sobre algumas atitudes, se você acha que é conhecimento e que vale a pena repassar, repasse para os seus parentes, amigos, vizinhos, repasse para as professoras das crianças de vocês também, que é muito bom. Eu sempre procuro trazer assuntos, temas que sejam interessantes para o aprendizado da gente, né? Porque eu também estou aprendendo, eu já aprendi muita coisa, também continuo aprendendo, tá bom? Então a gente se vê no próximo podcast. Até mais!